Ana Paula Galasso, né? Ana Paula que é empresária do segmento também, né? E ela é proprietária da Segali Assessoria, que trabalha com segurança alimentar e que deixa os nossos alimentos mais seguros ainda. Ana, Boa tarde, gente. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? todo mundo, Ana. Seja Ai, que bom. bem-vinda. Então vamos lá, gente. A gente vai falar, vocês falaram aí, né, de gestão, um pouquinho de gestão, depois vem a parte de marketing, a parte de fotografia, tudo isso para compor e fazer com que tudo saia nos trinques, né? Saia de acordo com o que a gente planeja. Mas a gente não pode esquecer que a parte de segurança dos alimentos é tão importante quanto. E hoje eu vejo que já está sendo algo extremamente pontuado e considerado, né? Então, vamos lá, vou tentar falar aqui de uma forma, é um assunto muito complexo, mas eu vou tentar fazer algo assim, bem rapidinho, para que todo mundo entenda. Eu não sou muito boa digitalmente, não, mas eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Acho que é isso daqui. Depois você me fala aí. Tá aparecendo, gente? Está começando, vai aparecer já já. Tá. A tela que você quer compartilhar, dê um duplo clique em cima dela. Peraí. Deixa eu só botar aqui na primeira, né? Pronto, já está Vamos lá. compartilhado. Já está compartilhado? Já. Pronto, legal. Agora você pode abrir o canhão aí da apresentação para ficar maior. Foi? Pronto, fantástico. Tá, a gente vai parar aqui, eu não vou falar dessa apresentação toda, não, mas a gente vai falando um pouquinho aqui do que eu acho que é mais importante. Deixa eu só ver aqui, passou? Não, vou passando aqui. Então, o Segali, né? A Segali é a empresa de assessoria da gente, que a gente não trabalha com consultoria, a gente trabalha assessorando. Assessorando no quê? Né? Em relação aos órgãos fiscalizadores, hoje, da Vigilância Sanitária, Ministério Público, PROCON e CODECON, e a gente explica o seguinte, que a Segali hoje, ela trabalha muito mais, né, auxiliando na parte de gestão, né, então até se você tem uma consultoria de gestão, hoje facilita demais, porque essa parte da vigilância sanitária, essa parte da segurança de alimentos, ela ajuda muito a gente a otimizar todo o serviço, evitando desperdício, melhorando o controle de estoque. Então, às vezes, a gente faz uma comida, né? No caso aí, a muqueca toda, acha que a gente está aí bem, ganhando dinheiro, trabalhamos a parte de gestão, mas se a gente não tiver essa parte, né, do controle em relação à segurança de alimentos, a gente tem um desperdício por trás e a gente não percebe que isso acontece e a gente acaba perdendo dinheiro e não sabe aonde foi. Então, acho que a forma melhor de eu mostrar para vocês o que é mais importante nesse momento. Eu avaliar desde a minha parte da compra, né, até a parte da distribuição desse alimento, né, da distribuição e da venda que a gente chama. Então, o que é isso, Paulo? Ah, você tem, primeiro passo é analisar o meu fornecedor daquele produto. Mas eu vou analisar esse fornecedor só em relação à minha cotação de preço? Só em relação a preço? Não. Eu tenho que analisar ele de todas as formas. Ah, mas eu compro o meu peixe, que vai fazer aquela muqueca maravilhosa, diretamente do pescador. Eu vou lá no mercadinho, né, no mercado do peixe e compro esse peixe. Eu não posso, Paula? Pode, pode sim. Contanto que a gente também entenda que essa pessoa, esse pescador, vai ter que seguir algumas regrinhas básicas. Por que isso, gente? Porque todo o alimento ele já vem contaminado. Se eu não tomar cuidado com a quantidade de contaminação, vou falar assim numa linguagem bem para entender. Se eu não tiver noção, né, de que essa compra ela pode interferir em todo o meu fluxo, aí eu posso prejudicar. E é por causa disso que hoje a gente pode inclusive servir alimentos crus. Por quê? Porque a gente controla isso em todos os passos. Então, eu orquestrando aqui minha compra, né, até a distribuição e venda, esse passo a passo aqui vai por onde, né? Então, eu compro, eu faço um armazenamento primeiro, né? Eu tenho aqui o recebimento, o armazenamento primário, depois eu tenho um pré-preparo,
E aí, desse pré-preparo, eu posso ter um novo armazenamento. E aí, desse novo armazenamento, eu posso ter já o preparo. E aí, do preparo, eu posso ter um outro armazenamento. Ou eu vou direto para o meu tratamento térmico, aí eu vou para o meu serviço e faço a distribuição. Paula, não entendi nada desse fluxo de produção. Nada mais é do que a gente entender o nosso passo a passo. E aqui, gente, que fique bem claro que não importa o tamanho da sua cozinha, a qualidade dos seus equipamentos, né? A gente trabalha desde cozinhas pequenininhas, sem nenhuma estrutura, e a gente trabalha naquelas cozinhas maiores, lindonas, maravilhosas, né? Mas se a gente for pensar, o fluxo de produção é o mesmo e os riscos muitas vezes são os mesmos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entender esse fluxo e para cada pontinho verde desse aqui que eu estou mostrando na tela, a gente vai ter que criar um ponto de controle. Então, eu determino onde está o meu ponto mais crítico e para isso eu crio um controle. Diante disso, eu tenho para cada ponto desse daqui, eu posso gerar um papel, né? Uma planilha de controle, ou a depender do tamanho da minha cozinha, eu posso simplesmente fazer isso através do fluxo que eu determinei. Então, eu posso fazer um fluxo como esse que está apresentado aí para vocês e só escrever o que é que eu vou controlar, tá? Isso aqui é o que a gente chama de um sistema APPCC, aonde a gente consegue minimizar os pontos críticos e que a gente tem aí uma multiplicação, né, de micro-organismos maior do que a gente deveria. Então, a gente tem um ponto positivo, porque a muqueca é um prato que vai ser feito, ele é cozido a altas temperaturas e ele é servido imediatamente. Então, a gente já tem um ponto positivo a nosso favor, porque quando a gente trabalha com alimentos que ainda serão servidos em buffet, né, que tem um tempo de exposição maior, a gente tem um risco. Então, qual é o grande segredo que eu costumo dizer da segurança de alimentos? Quanto menos você comprar, mais rápido for o seu estoque. E isso também interfere bastante na parte de gestão. Então, você compra pouco, trabalha bem o que você compra, minimiza o seu estoque, minimiza o tempo de geladeira e de freezer, né, de congelamento, produz esse alimento e serve ele mais rápido, ele se torna um alimento muito mais seguro. Passando isso daqui, a gente tem o quê? Vamos dar uma olhadinha no nosso layout. Então, ai, Paula, tem uma cozinha super pequenininha, mas a gente tem que ter bom senso. Não adianta o meu fogão tá lá atrás e a minha geladeira de armazenamento tá lá na frente. Então, às vezes, a gente mudando um equipamento de lugar ou mudando uma bancada de lugar, a gente consegue ter um fluxo muito mais contínuo e efetivo que vai minimizar esses riscos de contaminação. Aí a gente vai descrever esses processos aqui, às vezes isso gera um manual operacional e também faz com que a gente tenha um manual de boas práticas. É importante entender que hoje a gente tem algumas poucas resistências a essa confecção do manual de boas práticas, porque a maioria dos empresários acha que é um manual que a gente guarda na gaveta e deixa para lá e nunca mais vai usar. Não é bem assim. O manual de boas práticas hoje, se ele for bem utilizado dentro da sua empresa, ele tem um papel fundamental, inclusive de educação continuada dentro da empresa. Então, é muito importante. Eu, por exemplo, hoje nas empresas que a gente presta assessoria, eu trabalho uma reunião mensal com os tópicos do manual de boas práticas, para que a gente o tempo todo esteja inserindo esse POP, né, o procedimento operacional padronizado, dentro da empresa. E assim a gente consegue ter um fluxo muito melhor e muito mais efetivo. Eu tenho aqui algumas propostas de documentação, né, que eu acho que são importantes. Então, assim, um controle anual e você ter o seu controle de saúde, que tem como ponto principal, objetivo principal, ter o alvará de saúde, é importante. Capacitar a sua equipe. Então, assim, hoje, a gente tem que treinar a nossa equipe, por menor que ela seja. Às vezes as pessoas falam para mim, Paulo, mas eu tenho 3 funcionários. Mas esses 3 funcionários, eles têm que estar, sim, treinados nos princípios básicos da segurança de alimentos.
E quais são esses princípios básicos? Higiene pessoal, higiene ambiental, né? Como tem que estar a higiene do meio ambiente? Como tem que estar a higiene do meu profissional? Então, a gente chega muitas vezes em algumas casas que os empresários não se preocupam com o uniforme. O uniforme não precisa ser aquele bonito, lindão, não. Mas ele tem que ser exclusivo para o seu uso na cozinha, porque, inclusive, ele é considerado um equipamento de proteção. Então, eu tenho que ter minha equipe treinada, conscientizada, seja com uma palavrinha mínima de 15 minutos, mas eles têm que ter um roteirinho ali, ó, de princípios básicos da segurança de alimentos. Implantar alguns procedimentos, que é dentro daquele fluxo que eu já mostrei para você, e controlar esses processos, né? Não adianta só a gente implantar o formulário, não adianta só a gente implantar o procedimento. A gente tem que controlar e monitorar isso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, do controle anual, onde a gente controla todas as documentações que a gente acha que são importantes. Então, alvará da vigilância sanitária, treinamento de colaborador, os ASOS, né, o PCMSO e PGR, que hoje, inclusive, isso está fazendo parte do E-Social. Então, já é uma coisa que acho que a partir do ano que vem, né, Márcio, já vai estar obrigatório, não é isso? Eu acho que eles deram mais esse ano de isenção, mas ano que vem vai ser obrigatório. Certificado de higienização do reservatório. Então, assim, dentro daquele fluxo, a gente tem que entender que a água que a gente utiliza, ela oferece, sim, risco de contaminação, por mais que ela esteja dentro de um reservatório, por mais que ela venha da rede pública, ela oferece risco. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso reservatório de água. E assim vai, né? A gente tem uma série aqui de documentos que a gente vai monitorando. O controle de saúde dos meus colaboradores, então eu sempre costumo dizer assim, não vou fazer porque eu já ouvi várias vezes isso, né? O médico do trabalho vai lá, tira a pressão, vê se você abre seu olho, puxa seu olho, abre sua boca e pronto. Isso é uma avaliação? Isso é uma avaliação. Hoje o médico do trabalho, até pegando na sua pele, ele sabe se você está com alguma doença ou não. E a gente tem que entender que esse controle de saúde nem é uma lei da vigilância sanitária, ele é uma lei do Ministério do Trabalho. Por que foi criado isso? Justamente para a gente minimizar os riscos de acidente dentro da cozinha. Porque existem várias doenças que causam fadiga muscular. Então, imagine a gente segurando aquela panela de muqueca quente, saindo borbulhas e o braço fraquejar ali. Então, é importante a gente fazer esses exames. E assim, gente, tem mais um monte de coisa, né? A gente controla a capacitação de colaboradores, a gente vê quem é o colaborador que está sendo recém-admitido, porque todos que chegam na sua empresa, eles têm que receber o mínimo, né, de orientação. Aqui, esses informativos, eles são super importantes, então esses são os modelos da Segali, mas vocês podem fazer o modelo de vocês também, mas a comunicação visual para o colaborador dentro da sua cozinha, ela é muito importante, lembrando que ele tem que lavar a mão sim, como ele lava as mãos. Então, agora mesmo, a gente está com um caso, acreditem se quiser, que a gente tem uma empresa que a gente sempre teve muito problema em inserir o procedimento de lavagem de mãos, e eles estão com 7 colaboradores doentes com parasitoses que vieram de contaminação por falta de higiene pessoal. Imagine que essas pessoas estão fazendo nossa comida. Há uns 6 anos, eu fui contratada por uma empresa que mandou também 12 pessoas para o hospital, inclusive uma criancinha para a UTI, justamente por questão de estafilococcus aureus, e a pessoa foi fazer uma coxinha, não lavou a mão, tossiu em cima, e aí contaminou o alimento. Então, assim, essa comunicação visual dentro da cozinha, ela é muito importante, é muito diferente de dizer assim, mas polui, colar um monte de coisa, mas é importante, porque o tempo todo o seu colaborador está lembrando ali daquilo, né? A gente tem aqui alguns documentos que são também de comunicação visual e que funcionam muito bem, que é o cronograma de higienização por área, né, separado, o que é que a gente tem que limpar diariamente, o que é que a gente vai limpar quinzenalmente, o que é que a gente vai limpar mensalmente.
né? Porque cada coisa ela tem um período de limpeza. Eu não preciso estar limpando a geladeira todo dia. Mas as portas da geladeira, as borrachas, elas têm que ser limpas diariamente. Apesar, afinal de contas, a cozinha tem gordura, tem sujeira, né? Tem moléculas de gordura por ela toda. Então, você tendo aqui um cronograma de higienização da área, você tendo como é que faz, porque muita gente me pergunta assim: ah, mas eu estou gastando uma fortuna de produto de limpeza e minha cozinha está sempre suja. Por que será que ela está sempre suja? Quantas vezes por mês a gente coloca aquela pessoa que é responsável pela limpeza para fazer um treinamento com quem vende esse produto de limpeza? Né? Não é com a nutricionista. Quem é que vende o seu produto de limpeza? Quantas vezes ele vai na sua empresa só tirar pedido ou ele para ensinar para o seu colaborador como aquele produto deve ser usado? Então, tudo isso é muito importante, né? Com a diluição, com a periodicidade, quem é que limpa, como limpa. A tabela de validades, então, hoje, a tabela de validades, ela norteia muito o armazenamento da gente e até o reaproveitamento dos alimentos. Então, tanto esse registro de controle. Então, hoje, por exemplo, hoje a gente, todas as empresas que a gente faz assessoria, a gente controla, a gente tem uma meta de monitorar pelo menos 200 a 300 alimentos por mês. Então, a gente coloca a validade porque a gente não deixa que a empresa deixe vencer esse alimento. Por quê? Porque o alimento ele pode sofrer um tratamento térmico que ele vai mudar a data de validade dele. Então, se eu tenho um alimento que vai vencer semana que vem e eu posso fazer um pré-preparo nele, mudando, né, a condição dele de armazenamento, eu ganho mais 30 dias congelados nesse alimento. Então, esse controle ele é muito importante. Então, para isso, eu tenho uma outra ferramenta que a gente desenvolve aqui. Essa ferramenta, a tabela de validades, a gente tem aqui os produtos industrializados que seguem o rótulo do fornecedor. Então, a maioria dos alimentos hoje, ela já vem com sua própria validade determinada no rótulo. E tem aqueles produtos que são manipulados no restaurante, que aí a gente, meu grupo de nutricionistas, faz uma análise a partir de todo o processamento e a gente determina essas validades. Aqui a gente tem, né, alguns controles que estão sendo exigidos pela vigilância sanitária. Esses controles que a gente coloca aqui hoje, eles já são obrigatórios pela lei federal. Então, a vigilância sanitária está vindo com essa cobrança. Tem muita gente ligando para a gente dizendo: ah, mas é um absurdo, mas a gente nunca trabalhou dessa forma, mas isso nunca foi cobrado, mas está. A gente está aí, inclusive, num processo de reformulação da RDC 216. Então, vai vir muita coisa nova por aí. E a vigilância sanitária agora, ela está trabalhando muito mais pesado em cima desses POPs. E todos esses registros aqui, eles compõem os POPs. E um pouquinho da nossa metodologia, né? A metodologia da Segali, ela tem um roteiro de trabalho trimestral, então as nutricionistas, elas chegam na empresa e elas sabem exatamente o que fazer, porque elas seguem esse roteiro de trabalho, tá? Isso facilita muito e faz com que a gente acabe, porque o que a gente via muito era, tem muita gente que pergunta assim: pô, Paula, mas sua assessoria ela é uma vez por semana, 1 hora por semana, funciona? Funciona. Funciona porque o reloginho está todo aí, todo orquestrado, e a gente, se a gente tiver início, meio e fim, o negócio funciona. E aqui a gente tem mais alguns checklists que a gente preenche. Esses checklists hoje já são online. Todos os clientes da gente, eles têm acesso a esse checklist, né? E eles funcionam muito bem porque foi um desafio para a gente, porque a gente acabava controlando com checklist só a parte de documento. Aí a gente não controlava procedimento. Aí a gente não controlava registro. Enfim, hoje a gente consegue, através desses checklists e de uma forma online, monitorar toda a empresa, mesmo que as nutricionistas não estejam no momento de sua visita. Vou pular isso daqui porque são coisas mais, né, que demandam tempo para a gente explicar cada checklist daquele. E a Segali também ela emite um relatório com nota. Então, é possível, através desse relatório, isso aqui, gente, é muito importante, engraçado, né, que hoje
quando a gente começou com esse relatório, os empresários não davam a menor atenção. Ninguém nem lia, ninguém nem olhava. Hoje é tão interessante que eles brigam pela nota. Quando essa legenda aqui, ó, quando ela cai para amarelinho, já é o terror. Quando fica vermelho, tá todo mundo apavorado. Pelo amor de Deus, já começa a ligar, começa a mandar o WhatsApp. Então, assim, hoje todo mundo quer estar aqui no verdinho, né? E o legal é que a gente consegue acompanhar aqui, ó, e saber nesse outro gráfico o que é que está pesando, né? O que é que está de ruim na minha empresa. E isso é bem variado. Então, às vezes, a gente tem empresa que está muito melhor nas questões de higiene ambiental, questão de higiene pessoal. A gente tem outras empresas que estão muito melhores em relação aos procedimentos, ao controle de validade. E aí a gente consegue passar um espelho para o empresário daquilo que ele está melhorando, o que ele está piorando, né? E a gente fecha aqui com uma curva de avanço. A gente mostra aqui como é que está a sua consultoria, assessoria a cada 3 meses. Além disso, a gente ainda passa, né, nos grupos WhatsApp as fotos que são as fotos do terror, então não são as fotos lindas que o fotógrafo, eu esqueci o nome dele agora, estava apresentando aí como é que ele ensina as fotos cheias de brilho e tal. As nossas têm brilho, mas chamam de brilho do terror. Porque a gente tem que mostrar de longe, né? Às vezes a gente está dentro lá da nossa cozinha, a gente está produzindo, mas a gente não está enxergando aquilo que oferece risco e a gente não está enxergando a coisa como tem que ser, né? Visualizada. E aí a gente coloca a foto, né? Tanto da parte boa quanto da parte ruim. Então, aqui vocês podem ver assim, ó, antes e depois, uma bancada limpa, um freezer limpo, né? Tudo isso, o forno, tudo isso faz diferença. Então, assim, então a gente consegue mostrar que tem coisas que podem, com simples atitudes, podem ser melhoradas. Aqui são só coisas da Segali mesmo. E é isso. Vamos lá abrir para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Márcio pode me ajudar, né, Márcio? Vamos lá. Qual foi a primeira? Ah, não, cenário de cores, tal, tal, tal. Foto, foto. Acho que a gente começou com essa colher de pau, né? Na realidade, aqui, é, Ah, não, aqui é de a foto última ainda. aqui no Acarajé da Dinda, precisamos de suas tabelas. Não, tem um Maravilha. aqui, ó. Deveria ter curso para tirar o alvará da vigilância, porque a sensação que temos é que vamos mexer em casa de vespeiro. Essa pergunta aqui foi extremamente interessante. Hoje em dia não funciona dessa forma, tá? E, inclusive, até para a vigilância sanitária amarrou a coisa de uma forma que a gente pode se prejudicar em algumas solicitações do tipo, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a Sodexo, a empresa de ticket, né, refeição, elas agora só permitem que você faça parte disso se você tiver alvará de saúde atualizado. Então, assim, e eu não acho que isso seja mexer em vespeiro, não. Eu acho que tem, hoje a vigilância sanitária também enxerga alguns pontos, né, daquele negócio assim, eu sou pobrinho, mas eu sou limpinho. Então, eu gosto muito de dizer isso, porque, por exemplo, eu tenho um bistrô e minha cozinha é super simples. Não tem nada de rebuscado, mas eu tenho o tempo todo buscado fazer com que a gente tome muito cuidado naquele fluxograma que eu mostrei para vocês. Então, quando a gente apresenta para a vigilância sanitária um fluxo onde a gente mostre que a gente não tem tantos riscos e o que tem risco está cuidado, que fica mais prático, entendeu? Tirar. Então, hoje não é mais um bicho de 7 cabeças você ter o alvará, não, como já foi antigamente. Silmara reforçou aí, na verdade, são muitas dificuldades que demanda recurso para atender os critérios, né? Tem outra pergunta aqui do Carmo. Paula, quando se dá a contaminação por um produto adquirido de um fornecedor, a culpa vai recair sobre o restaurante
Existe alguma forma de detectar isso, haja vista que a imagem do restaurante já está prejudicada? Como proceder? Peraí, então, quando se dá uma contaminação por um produto adquirido de um fornecedor, No a culpa vai recair sobre o restaurante? Sim, vai sim. A forma de detectar foi isso que eu expliquei um pouquinho, que talvez eu tenha falado rápido demais. Mas essa pergunta também é muito interessante. Vejam só, gente, a escolha do fornecedor, para mim, hoje, é a parte mais importante de todo o processo. Então, por exemplo, é muito importante que você chegue, se o seu peixe, se você compra peixe do pescador, que é um fornecedor informal, a gente tem que garantir que ele tome os cuidados. Então, eu volto para aquela conversa. Quanto menos tempo o peixe ficar na mão dele e tiver risco de contaminação, que ele não vai fazer um armazenamento adequado, melhor. Então, quanto mais fresco ele chegar para você, você pode controlar esse risco de contaminação. Procurar sempre comprar e sempre orientar o seu pescador. Então, por exemplo, muitas vezes eu vou no mercado do peixe comprar. Hoje não, hoje eu já estou comprando mais de fornecedor, porque cansei de fazer isso também. Fiz muito. E hoje eu estou mais cansada. Mas assim, então às vezes a gente paga um pouco mais caro, não compra um produto 100% tão bom, prefiro comprar congelado do que ir em busca. Mas por muitas vezes eu dei caixa de isopor para o pescador armazenar. Eu paguei um pouco a mais para que ele colocasse o meu peixe que eu comprei no gelo. Eu dei embalagem para que ele não embalasse, por exemplo, pô, isso é cultural, ele embalar o peixe na folha de jornal é cultural. Então, para a gente mudar essa cultura é difícil, mas eu posso dizer para ele que o meu eu não quero. Então, existem formas de você sim escolher o seu fornecedor, né? Outra forma de você trabalhar isso é ter uma planilha de controle de recebimento. Porque, por exemplo, Paula, mas eu não estou no meu restaurante o tempo todo que eu estou recebendo. E acreditem se quiser, eu já tive problemas com JBS, com boi dourado, com top alto, com Canaã, briguei muito. Por quê? Porque deixa a minha carne lá, fora de temperatura, desliga o gerador, esqueci, o condensador do caminhão, tá? Porque tá ficando muito frio. E aí, o que acontecia? A minha entrega era a última, quando chegava para mim, aquele produto já estava pingando o descongelamento. Ô, Paula, como é que você sabe disso? Você fica o dia todo no restaurante? Não, eu tenho uma planilha e tenho uma pessoa que é responsável por receber esse produto, que vai estar lá com o termômetro recebendo. E acreditem, muitas vezes eu saí, devolvi a mercadoria, não recebi a nota e saio correndo para o mercado para comprar, compro mais caro, mas o fornecedor precisa entender que eu não estou ali para receber qualquer coisa. E o pior é que quando Paula não recebe qualquer coisa, ele manda para o que recebe. Então, Paula não recebeu, mas vamos lá bater em Joaquim, porque Joaquim recebe. Entenderam? Então, essa parte é muito importante. O nosso maior controle está no recebimento de mercadoria. E a culpa vai cair sobre a gente, sim. Por quê? Porque você não tem como saber se aquele alimento está contaminado, a não ser que ele esteja estragado. E aí você já pega um alimento com alto grau de contaminação. Eu tenho vontade e tenho medo, vivo assim. Não Hein? tenha medo, não. Maravilha. Silmara falando, tenho vontade, mas tenho medo. Vivo assim. Esse termômetro é vida. Às vezes se recebe pela falta dos tempos de aguardar voltar. O risco é grande, é. Mas é importante, gente. E principalmente, Paula, independente de tudo, acho que a mensagem mais importante que você falou aqui desde o início, né? É a nossa responsabilidade com o que nós estamos entregando, né? Quando a gente começa a pensar que nós temos que produzir e ter os controles e ter toda a segurança alimentar, porque o nosso cliente precisa comer um produto de qualidade, que nós temos que dormir tranquilos, as exigências da fiscalização, da vigilância sanitária, ela vem para o segundo plano, né? A gente precisa pensar muito na entrega que a gente quer ter para o nosso cliente, a satisfação. A gente vem falando muito aqui de qualidade, de como a gente fazer a gestão, de como a gente comunicar, de como a gente tirar foto, mas também
de como a gente precisa. Não adianta a gente tirar as fotos fantásticas se o cliente chegar lá e não comer um produto que tenha um mínimo de segurança alimentar. Então, Ô, é Márcio, importante. Oi, oi, Ana. só te interrompendo um pouquinho, além disso, né, a segurança de alimentos, ela está muito envolvida com a questão da gestão. Hoje, cada vez mais, a gente percebe o quanto que praticar a segurança dos alimentos dentro do restaurante faz com que você tenha uma gestão muito melhor. E o segundo ponto é, gente, vocês trabalham com frutos do mar. Existem várias pessoas, cada vez mais a gente tem pessoas alérgicas a crustáceos, a camarão. Então, assim, muito cuidado também com essa. Quando a gente aplica procedimento, a gente evita isso. Né? Eu estou falando disso porque recentemente um amigo meu quase morreu porque ele estava com vontade de comer um peixe, foi numa casa dessas, né, de comida baiana, e ele foi parar no hospital numa situação gravíssima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é só da contaminação através de micro-organismos, né? Porque micro-organismo mata, e tem muita gente que morre. Infelizmente, a gente não tem um estudo epidemiológico aí que possa comprovar isso, porque desde a contaminação até a pessoa chegar no hospital e isso ser detectado e colocado no atestado de óbito como contaminação alimentar, tem um longo processo. Então, é por isso que a gente não sabe hoje quantas pessoas realmente morrem de intoxicação alimentar, mas eu garanto para vocês que acontece. E que, às vezes, tem muita gente que nem sabe que foi responsável por isso. Maravilha, realmente é um ponto importante para a gente refletir. Aqui a gente tem mais duas colocações aqui, Ana. Uma do Carmo. Eu mando lavar meu tanque 4 vezes por ano, se é suficiente. E Ciomara ainda falando sobre o tema que ela vem falando aqui sobre o, o alvará e os critérios de segurança alimentar. Eu não sou cozinheira, estou cozinheira. E a primeira coisa que eu fiz foi um curso de manipulação de alimentos. De, e quase desisto de tudo depois do curso. A minha ajudante de cozinha pediu para ir embora. Fiz um pop que nem o garçom aguentou. Passei dias difíceis. A Bahia tem culturas difíceis. Olha só, vou mandar aqui uma mensagem primeiro para quem foi? Foi do. Do Carmo sobre a lavagem do tanque. Pronto, do Carmo é o seguinte: você só precisa lavar o tanque 2 vezes por ano, tá? É semestralmente, não precisa ser 4 vezes, não. O importante é você, pelo menos, fazer o laudo da água uma vez. A vigilância sanitária, quando faz a liberação do alvará, ela está cobrando isso. Então, é muito importante que se faça a análise da água pelo menos uma vez por ano, para a gente garantir que esse tanque, porque às vezes o tanque é lavado, mas não é bem lavado. Isso já aconteceu comigo, com empresa certificada, que emite certificado, e quando a gente fez o laudo da água, ele estava altamente contaminado. Eu tenho um cliente que produz sorvete, e eu estou com um processo aí danado por conta disso, né? As amostras saíram todas contaminadas e depois a gente foi descobrir que era por causa da tubulação, imaginem. Então tem uma longa conversa aí. Mas 2 vezes é mais do que suficiente, é o que a lei pede e você vai estar dentro da lei. O segundo ponto é para a Silmara. Silmara, deixa eu te falar. Hoje, eu tenho 2 bistrôs pequenininhos, né? Que atendem poucas pessoas, mas atendem. Eu tenho muita dificuldade do fluxo, porque as minhas cozinhas são super pequenas. Não pensem que porque Paula é dona da Segali, que as minhas cozinhas são vitrine, não são, porque eu não tenho dinheiro para manter isso 100% como eu gostaria. Mas eu invisto muito no controle dos pontos críticos, tá? Hoje a Segali ela tem em torno de 120 contratos vigentes, né? Fora os extras, fora os trabalhos extras que a gente faz. E eu estou muito feliz porque hoje a Segali não procura mais cliente. Os clientes estão buscando a Segali porque eles estão entendendo essa importância. E quando a gente vai aplicar isso, né, a gente toma muito cuidado com os colaboradores, a gente não chega dizendo que a cozinha tem que ser um hospital. Então, para tudo isso, a gente tem um treinamento, a gente tem reuniões mensais, a gente tem muita conversa, a gente tem muita paciência na implantação, porque não é uma questão da Bahia, da cultura da Bahia, não. Implantar a segurança dos alimentos é difícil, mas já foi muito mais difícil.
Hoje a gente tem um sucesso assim, eu estou muito feliz porque eu acabei de fechar um contrato num lugar onde eu imaginei, ó, pra vocês terem uma ideia, eu estou há 1 ano e meio tentando fechar esse contrato. E hoje o proprietário fechou com a gente porque ele viu que ele não ia mais conseguir fazer sozinho e ele entendeu qual a importância da segurança dos alimentos. Então, assim, a gente teve uma reunião super produtiva com a equipe dele e todo mundo entendendo. Agora depende, tem profissionais e tem profissionais, né? Tem forma de chegar, tem forma de implantar. O curso de segurança dos alimentos assusta mesmo, porque a gente mostra ali, né, a multiplicação das bactérias, a gente mostra todos os riscos que pode ter, mas em nenhum momento é impossível ser implantado. A Segali hoje tem contrato que está completando 17 anos vigente de uma rede de comida oriental que foi super difícil da gente implantar, com mais de 300 colaboradores, né? Se a gente for considerar todas as lojas. Então, assim, então hoje funciona tão bem que eu fico tão orgulhosa que eu falo assim, nossa, eu nem acredito que a gente conquistou isso, porque foi realmente trabalho de formiguinha. Maravilha, Ana. Para coroar com chave de ouro, do carro mandou uma mensagem para você aqui. Parabéns, Paula. Você é das minhas. Objetivo. É isso, tem que ser, né? Na verdade, a gente não pode, a gente tem que ser objetivo para que as coisas sejam claras. Então, assim, eu estou no meu papel de multiplicadora de mostrar que a gente pode sim fazer a segurança dos alimentos funcionar, é só a gente ter coragem e ter vontade. Esse é o primeiro passo. Maravilha. Então, queria, em nome da Abrazel, em nome da Setu, em nome da Comprove, agradecer você, Paula. Fantástica explanação.